Oi, turma. Do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 6, quer trocar as suas vestes? Quando vir uma pessoa pobre, estará vendo um espelho de Jesus e de sua pobre mãe. Da mesma forma, quando vir um doente, estará vendo Jesus por todos os males que ele infligiu por nós. Francisco de Assis. A espiritualidade de Francisco foi sendo construída a partir da abertura do seu olhar para além de si mesmo, de quando passou a enxergar cada pessoa como um irmão querido e a se compadecer dos que eram atingidos pelo sofrimento, fazendo de tudo o que lhe era possível para minorar-lhes a dor. Evidente que tal consciência foi brotando ao longo do tempo, sobretudo depois que ele perde o encanto por uma vida voltada exclusivamente para si, um olhar que causa enfado à alma e que dificulta até a percepção de nós mesmos, pois precisamos do olhar do outro para compreender quem somos. Como tão bem disse José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não saímos de nós. Tendo se deparado com um vazio interior, pois preso à sua própria ilha, Francisco procurou navegar para outros mares, a fim de encontrar qual era o sentido de sua vida, até então vivida exclusivamente na superficialidade de si mesmo. Nessa busca vale a reflexão de Viktor Frankl. A rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Essa me parece a busca na qual Francisco se lançou e se guiou pela vida toda. Dentro desse itinerário, pouco a pouco, Francisco foi notando que uma alegria diferente surgia todas as vezes que sua vida contribuía para o engrandecimento de outras vidas. O seu potencial humano, até então, estava enclausurado numa vida voltada excessivamente para si mesmo. Era preciso sair da clausura do seu egoísmo e isso somente ocorreria no relacionamento amoroso com o próximo, sobretudo o próximo doente, o próximo miserável, o próximo invisível aos olhos da sociedade e da própria igreja. No longo processo em que a consciência de sua missão de vida foi emergindo, vamos nos deparar com outro fato marcante, ocorrido numa viagem que Francisco decidiu empreender a Roma, segundo Frei Jorge e Hartmann. Naquele tempo, ir a Roma na peregrinação fazia parte das atividades de todos os que esperavam alguma graça de Deus. Francisco realizou também uma peregrinação ao túmulo de São Pedro. Diante da igreja, reparou o grande número de mendigos ali reunidos, levado pela compaixão e seduzido pelo amor à pobreza. Escolheu um dos miseráveis, propôs trocar com ele as roupas, vestindo os farrapos de pobre, passou assim o dia da companhia dos pobres, cheio de uma alegria que ele ainda não experimentara. Imaginemos a cena. Francisco vestido com as melhores roupas, costuradas com os finos e caríssimos tecidos da loja do pai, trocando-as com roupas de um mendigo. Roupas simples, sujas, mal cheirosas, rasgadas, pedindo esmola na rua e passando o dia alegremente ao lado dos pobres. Os próprios mendigos riram de Francisco, não conseguiam compreender o alcance daquela atitude, para eles insana. O que teria levado Francisco a esse gesto aparentemente tão incompreensível? Arriscaria dizer que o seu desejo principal foi o de experimentar a pobreza na própria pele, algo sempre muito distante de sua vida de jovem rico e que jamais tivera qualquer necessidade que não fosse prontamente atendida pelos pais. Para sentir compaixão de um pobre, Francisco quis se tornar um deles. Na maior parte das vezes não conseguimos avaliar a dor do outro se não passamos pelo mesmo túnel do seu sofrimento. O que não é dor, nossa, o ego bloqueia e assim acabamos nos tornando demasiadamente insensíveis à dor alheia, o que nos desumaniza profundamente. Francisco encontrou um meio radical de querer quebrar essa insensibilidade. Vestiu-se como pobre, viveu como pobre, sofreu como pobre. Ele sentiu na própria pele a vulnerabilidade da condição humana, fazendo com que seu ego sofresse duro golpe. Com o ego reduzido pelo sofrimento, Francisco consegue se ligar aos pobres, tendo compaixão e ternura por quem sofre. Afinal de contas, ele passará a ser também um deles. A pergunta que me faço é no sentido de saber como esse exemplo de Francisco pode nos ajudar a vencer o nosso egoísmo, a ter compaixão de quem sofre, a ser mais humanos e dessa forma sentir a verdadeira felicidade que Francisco encontrou na fraternidade. Talvez não seja preciso essa experiência radical feita por Francisco de procurar a dor voluntariamente se trabalharmos interiormente pelo enfraquecimento do nosso egoísmo.
pela via da humildade e da caridade. Sempre é importante lembrar todos os dias que não somos a única pessoa do planeta que tem necessidades, que precisa de amor, que sente fome, frio, dor, solidão e desespero. Não se importar com o sofrimento do próximo, nada sentir e nada fazer para ampará-lo é grave enfermidade da alma, da qual precisamos nos curar pela compaixão e pela caridade. Francisco sofria desse mal, mas buscou a sua cura. O que nos torna seres humanos saudáveis é a capacidade de ter empatia pelo próximo, de ser fraterno e socorrer cada um em suas necessidades. O homem egoísta é um doente, pois vive na ilusão de ser uma ilha separada dos seus irmãos, de quem se isola e, por efeito direto, ressente-se do afeto vital que somente a experiência relacional amorosa pode proporcionar. E nesse egoísmo perde a sua conexão com Deus, causa básica dos nossos padecimentos. Para esses casos de egocentrismo crônico, impermeável ao convite do amar ao próximo como a si mesmo, a sabedoria divina, a fim de desbastar o nosso ego, acabará nos conduzindo compulsoriamente à experiência de trocar as nossas vestes com algum sofredor. Então, assim, hoje nós podemos ter tudo, né? Como Francisco também tinha. Se a gente não experimentar a reciprocidade, se a gente não experimentar a empatia, desenvolver a fraternidade entre aqueles com os quais a gente convive, lógico que nós vamos ser convidados numa nova oportunidade a ser o miserável. Isso está na cara, né? Essa é o nosso colher, de acordo com o nosso plantio. Então, nós estamos aqui, de fato, para nos melhorar, para sermos mais solidários, para ser pessoas melhores e do bem, desenvolver nos outros o que a gente já tem. E aí, quando a gente não tem, nós temos que estar no lugar daquele que sofre, para a gente poder aprender, né? Então, trocar as vestes não precisa ser a questão de chegar ali no meio da rua, para tirar a camisetinha de personagem dela e pegar uma veste de um mendigo e ficar lá no lugar dele e ele vem para dentro da minha casa. Não é isso que Francisco quis dizer. O que ele quis dizer é você pegar a dor do outro para si, não para você sentir, como que eu posso dizer, se enfiar no mesmo problema que o outro, sofrer o que o outro sofre, mas sim sentir a dor do outro. Trocar as vestes significa você estar por algum momento naquela situação do outro, como ele está recebendo as dores que ele tem, como ele está resolvendo essas dores. Se você tem mais conhecimento, vá àquele que tem menos. Leve ele à luz, eleva essa pessoa, dê força a ela, né? E geralmente a gente tem para dar, nem que seja um pouquinho, algo a gente tem para dar. Mas a gente recusa, né? A gente faz vistas grossas, a gente finge que não está vendo. É mais cômodo. E eu estou falando não só a questão do mendigo, não, porque a gente não vai sair na rua fazendo como o Francisco fez, quem dera a gente ter uma evolução desse nível. Mas ele fez também, não é porque ele é um cara santo, ele fez porque ele queria mostrar às pessoas, através daquela atitude, que não é fácil a gente se desprender das coisas que nós temos para dar ao outro e sentir o que o outro sente, né? Se isso não acontecer pelo bem, se essa troca, essa reciprocidade, essa empatia não ocorrer pelo bem, na nova encarnação, vocês querem ser quem vocês querem saber quem vocês vão ser? Não vai ser a Cleópatra, a rainha, não. Você vai ser aquele mendigo que vai ficar na porta da igreja assim, porque você não deu a esmola ao seu irmão agora, porque você não se doou para aquele que havia necessidade. Então hoje você faz o bem às pessoas para que lá na frente você também receba. Não é o toma lá da cá. O Espiritismo não fala em toma lá da cá. O Jesus não falava no toma lá da cá. Mas é a lei. A nossa lei é essa. Você planta, você colhe. Faz parte de um processo natural. Então não tem como fugir disso. Se eu não faço o bem, como é que eu posso querer o bem? Eu vou ter que aprender através da dor a fazer o bem. Então muitos que são arrogantes, que são donos de si, que hoje acham que sabem tudo, são aqueles miseráveis no futuro, porque não souberam utilizar tudo isso que sabiam em favor do próximo. Eu vi um vídeo hoje de manhã que, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente busque esse conhecimento, tem coisas que chocam a gente.
E eu tava vendo, né? Eu não vou saber direitinho a ordem, porque vocês sabem que minha cabeça não ajuda muito, né? Não decoro muita coisa, não. Mas a mensagem do vídeo era mais ou menos assim, né? No campo de concentração, quantas pessoas foram mortas mesmo? E quem é que as matou? Eram pessoas medíocres, pessoas ignorantes, pessoas que não tinham conhecimento? Não. Era justamente os caras que eram estudados, justamente os caras que tinham faculdades, justamente os caras que eram cientistas, os caras que tinham domínio de conhecimento, é que mataram milhares, milhões de pessoas. Então, a câmara de gás, que eram jogados os judeus, que eram condenados à morte, crianças, idosos, pessoas que eram incapazes de trabalhar, no trabalho forçado que eles colocavam, eram tudo na câmara de gás. Quem é que criou a câmara de gás? Foi um mendigo? Foi um cara que nunca passou pela escola? Não, foi um cara que estudou. Ao invés daquele cara que estudou fazer o bem, olha só que atrocidade que ele fez. Eu estava assistindo um filme outro dia, Einstein e a bomba. Pô, compararam o Einstein com o Hitler. Quem eram essas duas personalidades? Pessoas sem conhecimento, ignorante? Pessoas que não passaram por uma escola? Pessoas que não sabiam ler e escrever? Não. Eram pessoas estudadas. O Einstein foi considerado o cara mais inteligente do mundo. E o que ele fez? Uma bomba nuclear que matou centenas, milhões de pessoas. Destruiu duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, foram totalmente destruídas no Japão, em 45, no fim da Segunda Guerra Mundial. Foi o que colocou fim na Segunda Guerra Mundial. Hoje, essa bomba nuclear está na mão da China, está na mão da Rússia. A qualquer momento, um condenado lá amanhece de mau humor, brigou com a mulher e toca um botão lá e explode o mundo. E nós estamos nesse mundo. Por quê? Porque alguém estudado criou essa bomba. O Einstein fez, aí teve outro, eu não lembro direito o nome dele, se era Steinegger, um negócio assim, eu não guardo o nome. O cara foi e completou essa bomba, os estudos, desenvolveu o restante que faltava. E essa bomba tá aí. A qualquer momento alguém pode explodir o mundo. Olha que legal. E quem vai explodir o mundo? É o cara que tá pedindo esmola na rua? Ou é um cara estudado, um cara que sabe muito bem o que ele está fazendo? Só que esses, né, que são estudados, que sabem o que estão fazendo, que têm o poder, né? Esses caras, eles ganharam muito. E Jesus dizia, muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, essas pessoas precisam se colocar no lugar dos que estão abaixo deles, moralmente, intelectual, né? Agora, do lado espiritual, será que eles estão mais avançados? Eles sabem ciência, eles sabem tecnologia, mas eles sabem espiritualidade? Eles sabem o que é amor? Então, essas pessoas precisam aprender o que é amor. Aí vocês veem aí esse contingente que está nascendo, tudo com autismo, com deficiência mental, atraso mental. Você vê esse pessoal que está vindo cego, surdo. Está tendo muito mais casos de deficiência física e mental do que antigamente. Por quê? Porque o espírito vai evoluindo à medida que ele vai reencarnando, porém ele não desenvolve as coisas boas. Ele não se coloca no lugar do próximo, ele não faz o bem. Aí ele tem que vir num corpo que dá uma contida nele, né? De repente, o cara que está ali sem o braço, por que ele está sem o braço? Não estou dizendo que é todos os casos, mas por que o cara vem sem braço, com a deformidade física? Porque na outra vida, a mão dele era feita só para matar. Então nessa, não, se ele tiver mão, ele vai sair matando todo mundo de novo. Então vamos tirar a mão dele. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Nós temos que enxergar o outro, nós temos que trabalhar pelo outro tanto quanto para nós. E a gente só trabalha pelo outro, né? Porque nós estamos fora da ilha desse outro. Daqui a gente enxerga o problema do outro. O outro que está enfiado no problema, ele não enxerga o problema dele. Se o cara tá na lama, ele só tá com o pescoço para fora da lama, ele não tem a visão do problema dessa lama. Mas quem tá fora pode mandar uma corda, pode mandar um pedaço de pau, uma tábua, pode chamar mais pessoas, dar a mão, tentar tirar ele da lama. Porque quem tá fora tem uma visão do tamanho da lama, da profundidade, mas quem tá lá dentro da lama não vê. Então nós temos essa obrigação de ajudar o próximo.
Esse próximo, algumas vezes, ele não vai ser recíproco com você. Não espere isso. Eu tirei o cara da lama, o cara não falou nem obrigado para mim. Eu falo para as pessoas que eu conheço porque eu sou assim. Eu não espero que a pessoa, que eu dê para a pessoa um copo d'água e ela me dê uma jarra. Eu não espero isso. Eu não espero que a pessoa que eu estou dando um apoio, ela faça algo para mim. Eu não espero. Mas eu espero das pessoas o mínimo de gratidão. Do tipo, obrigado. Um obrigado. Não quebra a língua, não faz mal para ninguém. A educação da pessoa é de reconhecer que você teve ali a sua boa vontade. Então, um obrigado eu sempre espero, sim. Ainda dessa forma eu estou fazendo errado, para vocês terem uma ideia. A gente não deve esperar das pessoas nem o obrigado. Mas, como eu sou professora, como eu trabalhei na área da educação, a gente sempre ensinou criança, né, a falar obrigado, as palavrinhas mágicas. Então, eu vim dessa cultura. Então, quando alguém não fala obrigado para mim, a sensação que eu tive é que eu não agradei, que eu não fiz, que não tá bom. Não é que eu espero a gratidão, né, aquela coisa de inflar meu ego, não. Eu só espero a retribuição para saber se eu fiz certo ou não. Para ter um termômetro ali dizendo, olha, Patrícia, você pode fazer mais. Se alguém virar para mim e falar assim, Patrícia, eu adorei, não sei o que, o presente que você me deu, eu vou continuar presenteando mais ou menos naquela linha. Se a pessoa fala para mim assim, obrigado, gostei, viu? Eu falo, não agradou muito não, então esse tipo de presente eu não posso dar. É mais ou menos assim que funciona a Patrícia, né? Então, eu quando faço, eu faço de coração. A única coisa que eu quero é ver o resultado daquilo que eu faço. Se eu tô certa ou tô errada, eu não sei. Pelos estudos, eu tô mais ou menos errada, né? Porque eu não tenho que esperar nada. Eu faço e lavo as mãos, não é isso? Mas a gente pode deixar as coisas também assim tão descambadas, né? Não, eu vou fazer aleatório e seja... Vou sair por aí jogando semente e se nascer, nasceu. Não, porque eu tô desperdiçando semente, né? Então eu tenho que ver se aquele lugar tem... A terra tá adubada, tá preparada para receber a semente. Também não pode ser assim, vou fazendo, né? Toda e qualquer pessoa que necessita de ajuda precisa ver se ela quer realmente aquela ajuda. Tem pessoas que querem tudo pronto. Tem pessoas que querem resolver os seus problemas como se fosse uma varinha mágica, né? Você chega lá e fala, faz isso que vai dar certo. Ou então eu vou fazer para você que vai dar certo. Então, pessoas assim, infelizmente, ela não está querendo que você se coloque no lugar dela. Ela não está querendo que você se junte a ela para resolver o problema. Ela está querendo que você faça para ela. E isso daí é o extremo, né, do egoísmo e do orgulho. Então nós somos bons, nós temos que ser bons, a gente não tem que ser bobo. Tem uma diferença muito grande em ser bom e ser bobo. Bobo não. Fazer para o outro à medida que ele valoriza. Fazer para o outro à medida que ele vai dar continuidade. Que nem a gente já falou aqui algumas vezes, né? A questão de dar uma touca para um mendigo. O cara vai usar droga depois, ele vai sair andando por aí, joga a touca fora, ele nem sabe onde ele deixou. É um problema dele, não é problema meu. Não é uma semente que eu estou jogando à toa. Porque se eu não jogar essa semente, pode ser que ele morra de frio. Então é uma situação extrema. Já aquele teu vizinho do lado, por exemplo, está desempregado. Aí você vai ajudar o teu vizinho, né? Como é que você vai ajudar? A princípio você vai dar fome para você vai dar comida para quem tem fome, né? A princípio você vai fazer uma comprinha para ele, né? Você vai dar um jeito dele almoçar, dele tomar um café, você vai forrar a barriguinha dele. Mas se você vê que o teu vizinho não se esforça para procurar um emprego, se você vê que o teu vizinho senta no sofá o dia inteiro e assiste televisão enquanto você sai para o trabalho e faz a comprinha dele, não é jogar semente fora. Então tem coisas que não é pra gente. Tem coisas que a gente realmente, a empatia, ela tem um limite também, não é ser bobo dos outros. A gente não tá falando em fazer caridade a ponto de ser bobo. Eu gasto muito dinheiro, eu falo sempre isso, eu gasto sem dó. Eu trabalhei a vida inteira, foi para isso mesmo, vou morrer, não vou levar comigo, não guardo dinheiro, no dia que eu desencarnar vão ter que fazer vaquinha para comprar caixão, isso é fato. Eu já deixo isso claro para todo mundo, falo, não esperem que eu tenha um fundo guardado para comprar um caixão. Se virem, né? Tem cemitério público, chega nas pessoas, faz a vaquinha e compra o caixão para mim, porque eu não guardo um centavo. Se me virar de cabeça para baixo aqui hoje, eu não tenho um centavo. E ontem eu estava em Bertioga. Aí vocês vão falar assim, como é que você faz isso? Se você falar que não tem dinheiro. Porque eu pego meu cartãozinho e detono ele mesmo. Todo mês ele vira.
Aí o meu dinheiro cai lá e paga cartão e vira de novo e assim vai. Eu vou sair daqui do mundo devendo pro cartão. Só que tudo aquilo que eu gastar no meu cartão, tudo que eu gastar de dinheiro, eu quero ver resultado. Ontem eu fui para Bertioga, eu não gostei. Eu gastei R$ 200 à toa. E eu posso gastar 2.000. Se valer a pena, para mim tá tudo certo. Mas ontem eu gastei 200 e não valeu a pena. Eu fui até Bertioga, eu gosto de sair para esses passeios pro meio do mato, eu gosto de colocar meu fone, abrir a janela do carro, deixar o vento vir com gosto, que vem aquele ar puro no meio do mato, que meu pulmão trabalha melhor, eu respiro melhor, eu tenho problema respiratório, então eu gosto do ar puro. Gosto de ficar com a minha musiquinha aqui, ouvindo ela, viajando na maionese nos meus pensamentos, refazendo meus pensamentos, ganhando energia, mas eu não quero conversar. Eu não quero estar conversando com ninguém. Aí tem Uber que eu faço amizade. Não dá para me pegar o Uber e fazer esse tipo de passeio, porque a gente fica sem graça, a gente acaba naturalmente conversando com a pessoa e o passeio, a finalidade do passeio fica, né? Aí é um dinheiro mal gasto também. Ontem eu peguei um Uber, que eu não conhecia o rapaz, tudo, mas eu via que o rapaz queria conversar. O tempo todo ele tava me chamando, aí eu tirava o fone e eu, pois não tô te ouvindo, porque eu falei para você, né? Eu coloco o fone para me ouvir a música. Não, mas você viu, não sei o que, aconteceu não sei o que lá. Então tudo ele me chamava. Conforme ele ficou me chamando, eu falei, meu, já vi que o dinheiro já era, né? O que eu tô gastando aqui não vou conseguir fazer o que eu vim fazer. Aí, e dito e feito, né? A viagem inteira ele ficou me chamando, ficou conversando, né? Uma pessoa precisava daquilo. Então, para mim, para minha finalidade, o que eu gastei não valeu a pena. Né? Eu fui e voltei descontente, porque nem foto eu conseguia tirar direito. Eu gosto de tirar foto, porque o cara me chamava, na hora que ele me chamava eu largava a foto e ia ver. Aí quando veio, passou a cachoeira, já era. Não ia pedir para o pessoal voltar lá para tirar a foto de cachoeira. Só que teve uma coisa que eu achei interessante disso tudo. Eu perdi dinheiro, eu perdi a viagem, mas a pessoa precisava conversar. E eu conversei com ele. E eu passei para ele algumas ideias, eu passei para ele algumas coisas que ele precisava ouvir e que ele precisava falar. Naquele momento ali, se eu não agisse de empatia com ele, né, o meu ganho foi apenas isso. Servir aquela pessoa. Eu fui ali para servir aquela pessoa, eu não fui para ser servida. E algumas vezes vai acontecer isso na vida da gente. Né? A gente tá querendo algo e a gente não consegue fazer aquilo e tem que fazer outro. Porque a gente vai ter que guardar o nosso desejo para servir alguém. Só que, eu falei para vocês no começo, foi um dinheiro mal gasto, porque eu não fiz o que eu queria. E no final das contas, depois das conversas que eu tive com o rapaz, eu vi que, sabe aquela água que você derruba na pessoa, mas ela abre o guarda-chuva? Ela não queria ouvir. Ela queria apenas falar e falar aleatório os problemas que ela teve ali. Então, enfim, tem momentos que você não consegue usar a empatia, porque é um momento egoísta seu, é uma coisa sua, que você quer fazer algo para você, que por mais que você queira servir o outro, você serve pela metade, porque tá com má vontade. O outro não tá preparado para receber aquilo que você tem para dar, não tem retorno. Então vai acontecer momentos como esse. E nem por isso você vai desistir. Ah, não, eu faço pelas pessoas, as pessoas não reconhecem. Ah, eu tô cansada de ser besta dos outros. Não, seja besta. Seja bom. Besta não, seja bom. Então, para tudo tem um limite. Tem aquele momento que é seu. Tem aquele momento que você pode se doar para o outro. E o Francisco de Assis, ele ensina a gente a isso, a modéstia, a humildade, o reconhecer que o outro tem mais dificuldade do que a gente. À medida que a gente vai evoluindo, a gente tem que dividir um pouco daquilo que a gente sabe com o próximo. Às vezes é bens materiais, às vezes é só a questão do conhecimento, questão da sua moral, dividir um pouco os seus valores com o próximo, né? Mas sempre se colocando no lugar do outro. Ver se ele está preparado para receber aquilo que você está querendo dar. Ver se ele vai fazer bom uso daquela doação sua a ele. Porque senão é tudo perdido, como eu falei para vocês. Ontem eu me vi assim completamente, né? O dia, a hora, a situação, o dinheiro, tudo que eu fiz ontem para mim foi meio perdido. Tem dias assim. E agora, porque acontece isso, não é porque eu vou deixar de fazer pelos outros, os próximos que virão, né?
Tem o momento certo de você doar. Tem o momento certo de você ser aquela pessoa caridosa, solidária. E tem aquele momento que é seu. E você tem que se preservar. Você não pode se machucar em razão do outro. Né? Francisco de Assis, ele não, com essa atitude dele de trocar as vestes, ele não quis dizer que ele ia se passar miséria, ele ia se machucar para poder exaltar o outro. Não foi esse ensinamento. Trocar as vestes significa você se colocar no lugar do outro. Não você sofrer o que o outro sofre, mas você se colocar no lugar, você tentar ajudar ele na medida do possível, né? Porque muita gente é fechada, é indiferente à dor do próximo. O cara é pobre porque ele quer. Ele passa fome porque ele quer. E isso conforta a alma daquele que está falando, né? Então, é fatalidade, ele nasceu assim, ele vai morrer assim. É o que Deus quer da vida dele. Então, tem algumas conversas assim que são, a gente vê que são completamente uma conversa egoística. É que o cara não quer ajudar, então ele joga na conta de Deus. Foi Deus que quis e acabou. E não é assim. Nós todos estamos aqui como aprendizes, nós estamos aprendendo e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente aprende, nós temos o dever de ensinar. Para isso, a gente tem que, às vezes, chegar lá embaixo, na onde o outro está. Jesus não fez isso? Ele não teve que ir lá da superioridade moral que ele tem, da elevação espiritual que ele tem, ele não teve que vir aqui embaixo para poder ensinar a gente? Então, quem somos nós aí na fila do pão, né, gente? Nós também temos que, às vezes, nos rebaixar, né? E ir lá embaixo e pegar a mãozinha do próximo que está lá e falar, vem comigo, né? Eu posso te ajudar, eu posso te dar um pouquinho de luz, aquela que sobra na gente, porque a gente tem um pouquinho de luz para nós e ainda tem para o próximo. É que a gente não sabe fazer uso, às vezes nem da própria luz. Mas é isso. Que a gente saiba ser bom, que a gente saiba ser humilde, reconhecer as nossas deficiências, né? Ver quando a gente está sendo egoísta, ver quando a gente não está se doendo pelo próximo. Isso daí é uma falta de moral muito grande. O próximo de verdade é o nosso irmão. Né? Todos nós somos filhos de um único Criador. Todos nós somos irmãos. Então temos que agir assim. Temos que agir com benevolência, com paciência, tolerância, muitas das vezes, porque o outro ainda não se encontrou, porque o outro não sabe o limite dele. E a gente está aqui para nortear. Às vezes a gente tem um pouquinho mais, é para isso, é para nortear o outro. Né? Não é para a gente se engrandecer, não, porque, como eu falei, quem somos nós na fila do pão?